Graça e paz a todos os irmãos, sejam bem-vindos a este canal. Eu agradeço por você estar assistindo este vídeo. Eu peço que você possa curtir, comentar e compartilhar para ajudar este canal. Irmãos, como você tem visto, o tema é: a igreja verdadeira, ela existe? Ela é, vamos dizer, representante de Deus aqui na Terra? Existe a igreja verdadeira? Então, irmãos, a gente vai falar sobre isso. Como eu quero fazer um vídeo curto, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo, eu peço que, por favor, assista até o fim, porque esse assunto é um pouquinho amplo, mas eu queria trazer esse tema muito importante, tá bom? Então fica até o fim. Irmãos, eu convido você também a estar pegando a sua Bíblia para a gente estar acompanhando essas leituras que eu acho que seja de suma importância, tá bom? Eu vou estar lendo algumas anotações aqui, porque se eu for fazer da minha cabeça, eu vou sair totalmente do contexto e do que eu quero trazer, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, eu quero focar sobre a igreja de uma forma bíblica, mas do contexto bíblico. Vou deixar também na descrição a história da igreja, né? A igreja no seu contexto histórico. Eu quero trazer um contexto bíblico, como que foi os primeiros cristãos e qual foi o intuito de Jesus aqui na Terra, se ele realmente veio aqui para fazer uma igreja ou se é de alguma outra forma. Vamos aqui abordar todo esse tema. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível esse vídeo. Mas, por favor, assista até o fim, tá bom? Então vamos lá. Para falar da igreja, temos que falar sobre os fundadores dela. Jesus, ele foi o revolucionário da sua época, trazendo um novo sentido em suas pregações, e esta revolução se chama as Boas Novas. Ele veio com um propósito de cumprir com os profetas haviam anunciado. Veio para pagar todos os nossos pecados e trazer um novo acordo de Deus para a humanidade para os aproximar dele. Por esse motivo, ele foi perseguido e morto, mas ressuscitou e deu aos seus discípulos a missão de continuar o que ele já tinha começado. Então a gente vê no fim de Lucas, passando para João e começando em Atos, esses ensinos que Jesus tem deixado aos apóstolos para eles continuar o que ele já tinha começado, né? Que é trazer as boas novas. O que é trazer as boas novas? Trazer as boas novas é trazer para você, para mim, para aquelas pessoas daquela época, que Jesus ele veio aqui para pagar todos os pecados. E ele veio como sumo sacerdote, mas também como cordeiro de Deus. Ele veio para tirar todo o pecado do mundo. Então ele fez a expiação na, na cruz e antes de subir ao céu, ele tinha dado uma ordem para os apóstolos, né? A gente vê em Marcos 16, 15. E disse ele: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho em todas as pessoas. Irmãos, ele deu uma ordem para os apóstolos: vá e pregue para todos. Amém? Então a ordem foi dada para os discípulos, Jesus dando autoridade e se tornando o apóstolo. Então Jesus ele não só deu uma ordem, mas deu autoridade. E ainda foram chamados de apóstolos, né? Eu convido todos os irmãos a fazer um exercício bíblico. Por favor, leiam Atos dos Apóstolos. Porque ali é a história dos primeiros cristãos. É fundamental a gente saber como que era os cristãos no começo de tudo isso, né? Então, leia praticamente você leia em João e Atos, que você vai ver exatamente como que foi esse início da igreja.
João fala com muitos detalhes, né? Que eu já tinha falado isso, né? Enfim. Vemos que o selo da igreja em Atos, gente, isso aqui é importante. Vemos que o selo da igreja em Atos 2 foi o Espírito Santo, onde, através do Espírito Santo, a igreja foi orientada, como vemos em João 16. Vai anotando esses aí para você fazer esse exercício bíblico, tá? Examinar as escrituras, tá bom? Não se baseie só em que eu estou querendo dizer, mas anote e leia o que eu estou querendo dizer. Então, a gente vê o selo do Espírito Santo em Atos 2, e João 16, a gente vê que Jesus ele promete um auxiliador e antes de subir aos céus. Então, assim, Jesus ele fala que ele não estaria mais aqui para orientar os apóstolos, né? Eles estavam tristes demais. Porque, imagina, você teve 3 anos aí de ensinos, sabe, convivência com Jesus, e ele vai embora, né? Então, imagina como que era difícil para os apóstolos. E agora? O que a gente vai fazer? Ele deu uma ordem pra gente, como que a gente vai conseguir? Então, irmãos, a gente vê como que é importante o trabalho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o selo da igreja. Ele é o selo. A gente vê isso em Efésios 1. Anota aí. Efésios 1. A igreja, ela é selada pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo que a gente vê em Atos dos Apóstolos é tudo orientado pelo Espírito Santo de Deus. A gente vê no fim de Atos dos Apóstolos que até para missões de outras cidades, de outros lugares, o Espírito Santo orientava. Ele até separava qual discípulo, quer dizer, qual apóstolo, qual auxiliador do apóstolo ia até tal cidade X para estar pregando o evangelho. Então o Espírito Santo ele é fundamental para a igreja. Fundamental. O trabalhar do Espírito Santo ele é fundamental. Então, leia Atos dos Apóstolos para você entender como que é esse trabalhar do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Em Mateus 28, eu sei que eu vou fazer muita referência, por isso que eu estou pedindo para vocês anotar. Mateus 28. Portanto, ide fazer discípulos e todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e guardando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui ele dá uma orientação e uma ordem ao mesmo tempo para os apóstolos. Ide, pregai e fazer discípulos e batizai no nome de Deus, do Filho e do Espírito Santo. E ele fala, tenha feito tudo que eu estou mandando, né? E ele promete que ele estaria junto até a consumação dos séculos. Então, assim, o trabalhar do Espírito Santo ele é fundamental também nesse contexto todo. Os apóstolos, vamos lá para a gente não demorar. Os apóstolos fizeram grandes maravilhas, milagres, prodígios, tudo isso no nome de Jesus e as boas novas do Evangelho. Começou a formar os primeiros cristãos. Vemos isso em Atos 2, anota aí, pessoal, Atos 2, 43 a 47. Irmãos, Atos 2, eu vou até dar uma leitura aqui rapidinho desse Atos, porque a gente vê como que foi os primeiros cristãos. Imagina, os primeiros cristãos ouvindo a pregação do Evangelho, se maravilhando e entregando a vida para Jesus. Os primeiros cristãos. Estamos vendo os primeiros os primeiros cristãos da igreja. Vamos lá. Os apóstolos fizeram muitas maravilhas e por isso as pessoas que estavam cheias de admiração e respeito. Todos criam e estavam juntos, unidos, compartilhando tudo. Eles compartilhavam as coisas que eles tinham, né? Vendiam suas propriedades e todas as coisas repartiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos e reunindo no pátio ou no templo. As suas casas partiam pães, né? Comiam com alegria e humildade, louvando a Deus por
tudo e que era estimado por todos. E cada dia o Senhor, ó, e cada dia o Senhor juntava aqueles grupos de pessoas que iam sendo salvos. Então, assim, olha aqui, eles compartilhavam, eles comiam juntos, eles reuniam todos os dias, eles louvaram a Deus e eles vendiam até coisas deles para estar ajudando o evangelho. E o que mais me chama a atenção, que cada dia o Senhor, quem é o Senhor? Jesus, não estava aqui na terra, mas o Espírito Santo de Deus ajudava eles. O Senhor juntava aquele grupo de pessoas que iam sendo salvas. Salvas. A gente vê aqui que elas estavam sendo salvas, unidas e salvas. Amém? A comunidade crescia e o evangelho se expandia rapidamente, mas isso despertava inveja sempre. Você vai ver Atos, você sempre vai ver esse ato aqui. Que os doutores das leis, os sumos sacerdotes, os caras importantes das sinagogas, dos templos, sentiam inveja. Você vê isso várias vezes sendo relatado em Atos. Quanto mais crescia a igreja, quanto mais pessoas se convertiam, quanto mais pessoas eram salvas, mais a inveja se levantava através dessas pessoas. A comunidade crescia, o evangelho expandia rapidamente, mas isso trazia a inveja e a raiva dos doutores da lei, sacerdotes, e enfim, que está em Atos 4, né, que eu já tinha acabado. Irmãos, sabe o que me chama mais atenção? Que com todo esse movimento, em Atos 11, a gente vê o primeiro nome sendo dado para a igreja. Você sabia disso? Vamos lá, Atos 11, 26. Quando o encontrou e trouxe para a Antioquia, eles se reuniram naquele ano e todos com a gente daquela igreja ensinavam muitas pessoas. Em Antioquia, os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Esse é o nome da igreja. Esse é o nome da igreja, cristãos, tá? As pessoas que servem a Cristo, os pequenos cristos, seguidores. Amém? Então, se a tua igreja está chamando você de outro nome, toma cuidado, porque somos cristãos, somos servos de Cristo. Não somos servos de doutrinas, não somos servos de nenhuma denominação, mas somos servos de Cristo. Então, nosso nome é cristãos. Tudo bem? Mas vamos lá. A gente agora vai falar sobre um personagem, uma pessoa importantíssima que relatou em palavras o que eu queria chegar no ponto principal. Vamos lá. Quando destacar uma pessoa que não era um apóstolo, mas um grande defensor do evangelho, chamado Estevão. Estevão foi encarregado a ser um auxiliador dos apóstolos, junto com 6 homens. Na Bíblia relata que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé. A gente vê isso em Atos 6, 7 e 8. Capítulo 6, 7 e 8. A gente vê Estevão. Depois, por favor, leia. Irmãos, esse capítulo aqui eu acho que é o mais, assim, que mais me impactou. O capítulo 6, o 7 e 8 de Atos. É incrível, incrível. Mas como eu não quero deixar esse vídeo muito longo, eu quero ir direto pro X da questão. Falando sobre Estevão, a Bíblia relata que ele era um homem abençoado por Deus, cheio de poder, e fazia milagres e maravilhas. Conclusão, não era qualquer um. Realmente, Estevão era um cara assim exemplar e um defensor do evangelho.
Com Estevão não foi diferente. Ele foi perseguido, preso. E os seus, né, quem perseguiu ele foi os doutores da lei, sacerdotes, que ficaram com raiva, e começaram a perseguir Estevão. Pagou alguns homens para testemunhar contra ele, e alegando que, em Atos, eu quero ler Atos 6, do 11, para a gente ter noção do que eu estou querendo dizer, tá? 11. Então eles pegaram, vamos lá, Atos 6, 11. Então eles pegaram algumas pessoas para dizer isso. Olha, presta atenção. Nós ouvimos este homem falar contra Moisés e contra Deus. Assim atiçou o povo, e os líderes e os professores da lei foram agarrando em Estevão e levando diante do conselho superior. Então, agarrando alguns homens para dizer mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Pois ouvimos dizer que Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudou todos os costumes de Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala dos conselhos superiores olhavam bem para Estevão e via o rosto dele, parecia um rosto de anjo. Então vemos aí a primeira acusação de Estevão. Porque Jesus ele veio para fazer uma revolução, né? Jesus ele não veio para mudar o que os profetas tinham feito e nem que Moisés tinha feito, mas ele veio aqui para dar um novo sentido de tudo isso. Então, esse novo sentido, por um lado, estava sendo contrariado, né, de alguma forma, estava sendo contrariado com as leis, né? Então, os maiores perseguidores da cristandade, dos verdadeiros cristãos, até por Jesus, são quem? Os fiéis, sacerdotes, doutores da lei, porque se apegavam tanto à lei de Moisés que eles achavam profano, porque Jesus ele veio para fazer uma revolução, né? Ele veio para fazer um novo sentido nas coisas. Então aqueles que eram mais apegados às leis, aos costumes, enfim, eles ficavam com raiva. Como assim você veio aqui para mudar a lei de Moisés? Porque a lei de Moisés para eles era muito importante. Eles passaram anos e anos, milênios. Eu acho que é muito falar, mas assim, só para vocês entenderem, muito tempo debaixo dessa lei. E Jesus ele veio para dar um novo sentido, né? Enfim. No capítulo 7, vemos que Estevão se defende de uma forma espetacular, eu convido vocês a ler a defesa a defesa dele, que está no capítulo 7. Perfeita a defesa dele. Mas quero destacar uma parte importante para que está em Atos 7, 47 a 51. Eu vou ler aqui com vocês. No deserto, os nossos antepassados tinham conseguido tendas da presença de Deus. Nessas tendas foram feitos como Deus já tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo de Deus e lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e os revelaram quando foram com Josué. Conquistaram terras e nações que Deus expôs diante dele. A tenda foi lá até o tempo de Davi. Então, a tenda que eles fizeram, né, foi no tempo de Davi. Recebeu a aprovação de Deus e que pedia permissão para construir uma casa de Deus para Jacó. Então, assim, Davi, ele queria fazer uma casa de Deus para fazer as suas orações e seus louvores. Então, aí Deus deu essa permissão. Então, Deus permitiu que Davi fizesse, mas quem fez essa casa foi Salomão, quem construiu a casa de Deus. Mas aí vamos lá, olha, presta atenção.
48. Mas o Altíssimo não mora na casa construída por seres humanos, por mãos de homens, né? Como disse o profeta: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é a estrada onde eu descanso os meus pés. E, e que tipo de casa você poderia construir para mim? Como construiria um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Olha lá, vamos lá. 51. Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês são como seus antepassados, sempre têm rejeitado o Espírito Santo. Qual profeta que os antepassados vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus e passaram a anunciar a vinda do servo santo. E agora vocês traíram e os mataram, receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essas leis. Então aqui ele dá uma chicotada, né? Mas aqui o que me atenta é que o intuito de Deus não veio para fazer templo. Ele não veio para fazer isso. Ele não veio para fazer uma casa para ele. Ele não veio para fazer uma igreja para ele. Não. Calma que a gente vai chegar nesse ponto. Calma. Mas vamos lá. Vamos continuar que eu ainda vou voltar a essa fala minha, tá bom? Vamos lá. No fim do capítulo 7, 54 a 60, vemos a primeira morte de um cristão. A primeira morte de um cristão, a gente vai ver aqui, relatado. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus nunca foi parecido com nenhum deuses. Não tinha imagem e nem local para adorar ele. Vemos quanto ele pede para fazer altar de sacrifício para ele como ordenança, né? De um específico momento. Então, Deus, ele não se iguala aos outros deuses, porque antigamente os outros deuses tinham templos, tinham estátuas, tinham imagens, tinha rituais, tinha isso, tinha aquilo, mas Deus, ele nunca foi dessa maneira. Ele sempre se apresentou como um Deus que, vamos dizer, não é visível, né? Então ele se desigualar, ele não era igual aos deuses que naquela época as pessoas adoravam. Ele era totalmente diferente. Então ele tinha um padrão, um caráter dele, né? Jesus, quando veio pregar o reino invisível, de um reino que não era terreno, Jesus não pregou templo ou tenda para que porque Jesus fez que nós nos tornamos igreja. Sabemos que há uma diferença de igreja e frequentar uma igreja. Então, assim, Jesus, eu queria chegar nesse ponto que eu acho que é importante. Se Jesus viesse para fazer uma reforma nos templos, né? Reformar os templos. Se esse fosse o intuito dele fazer uma igreja, ele tinha que reformar os templos. Ele não veio para reformar os templos. Ele não veio. Ele veio para anunciar um reino invisível que a gente tinha acesso através dele. Ele veio para nos tornar igreja. Vemos aqui em Atos, por favor, por isso que eu estou falando, leia Atos. Vemos aqui em Atos que o intuito era o evangelho, a salvação das pessoas e a renúncia da vida antiga. O batismo. Aqui não está sendo relatado que precisava ser feito um templo novo, um altar novo. Pelo contrário, a gente vê que Jesus, quando ele está com seus discípulos, os discípulos falam: olha, que lindo o templo, né? O templo que ainda existia naquela época. Que lindo o templo. Como que é linda essa pedra e tal. O que ele disse para nós? Chegará um dia que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. A gente vê isso em Lucas 21, do 5 ao 6. Então, Jesus, ele não veio para fazer uma reforma no templo, mas nos tornar templo do Espírito Santo.
A gente vê isso nas cartas de Paulo, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo, certo? Então, Jesus ele não veio para fazer isso. Mas qual é a diferença de ser igreja ou frequentar a igreja? Porque ser igreja, eu acredito que vamos se dizer, ser igreja, ela tem sua responsabilidade maior, sua responsabilidade máxima. Porque ser igreja é você amar a Deus, você amar ao próximo, você se dedicar às pessoas, de você viver em comunhão. Olha aí que eu li para vocês como que eram os primeiros cristãos. Aquilo ali era uma igreja. Eram pessoas que se tornavam igreja. Ah, Ana, mas você está falando para mim que Jesus ele não veio para fazer igrejas, certo? Sim, certo. Ah, então eu não preciso ir para uma igreja. Você necessita ir para a igreja. Porque na igreja, ela dois tipos de igreja, ao meu ponto de vista. Dois tipos de igreja. A igreja espiritual e a congregacional. Aqui em Atos, a gente vê a igreja espiritual e congregacional. A espiritual é o quê? Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos a igreja. E vemos a congregacional, que são o grupo, que são unidos, que são o corpo de Cristo. Então, por isso que esse assunto ele é muito amplo e complexo, certo? A gente vai ver aqui também, em Atos, vamos lá, que eu só vou. É a última referência que eu vou deixar aqui para vocês. Vamos lá. Em Atenas, Paulo ele vai com uma missão de pregar o evangelho. E lá já havia muitos deuses, muitos deuses. Era uma cidade muito religiosa. Existia muitos deuses, existia muitas estátuas. E a gente, quando a gente lê no Atos 17, do 16 ao 34, a gente vê que o Paulo, ele foi chamado, né, para conversar com aquele povo, e eles perguntaram, né, para Paulo, o que ele queria ensinar de novo para eles, né, porque eles gostavam de ter conversas sobre novos ensinos, sobre, vamos dizer, informações, enfim. E aí ele falou o seguinte: homens de Atenas, eu vejo que vocês são muito religiosos, porque quando eu estava passando pela cidade, olhando os lugares onde fizeram as suas reuniões religiosas, encontrei um altar que estava escrito, olha lá, ao Deus desconhecido, pois ele, Deus, pois esse Deus vocês adoram sem conhecer juntamente quem eu estou anunciando. Deus o Deus que fez o mundo e todas as existências, o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por homens. E também não precisa que faça nada por ele, pois ele mesmo quem dá a todos que dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem criou toda a raça humana para viverem na terra, e foi ele mesmo quem marcou o tempo e o lugar certo onde os povos deviam morar, fazendo tudo isso que pudesse prová-lo e trazer encontrá-lo, pois ele não está longe de cada um de nós. Então ele fala aqui que esse Deus desconhecido, olha como que Deus ele é. Ele não veio aqui para fazer imagens, ele não veio aqui para fazer templos, ele não veio aqui para se igualar aos outros deuses, mas não, ele é um Deus desconhecido que você tem um acesso direto com ele. Olha aqui, Paulo mesmo está falando. A gente tem um acesso direto com ele e Jesus ele intermede esse acesso. Entende? A gente pode ser o templo. Ser o templo é o quê? É adorar, orar, jejuar, pedir a Deus em qualquer lugar. Você pode estar no banheiro, você pode estar lavando a sua louça, você pode estar tendo esse acesso em qualquer lugar. Mas claro que há uma importância quando você congrega com os irmãos. É importante.
Porque quando um tá fraco na fé, o outro vai estar ajudando. Igrejas saudáveis trabalham juntos, entende? Igrejas saudáveis, ela vem para trazer um apoio num momento difícil, num momento crucial da sua vida, um momento que você precisa de uma oração, de uma intercessão. Esse é o trabalho da igreja. Então, essas duas igrejas, que é uma só, eu tô falando que são dois aspectos. A igreja espiritual e a congregacional, ela tem que trabalhar junto. Ela tem que trabalhar junto, entende? Então, há uma importância das duas estar em comunhão. Mas vamos lá, agora eu vou falar a minha opinião com as igrejas que se denominam a igreja verdadeira. Existem tipos de igrejas, tá? Que elas são consideradas, elas se denominam igrejas verdadeiras. As únicas que pregam a verdade, as únicas que têm a revelação certa, as únicas que têm profetas ou alguma pessoa importante que fundou essa igreja, ou ela é considerada a primeira igreja, né, como a gente vê nos católicos, enfim. Essas igrejas que se denominam verdadeiras, as únicas que têm a revelação certa, a gente vê um padrão, e é um padrão perigoso. É um padrão perigoso. Qual é esse padrão? É o exclusivismo, né? Elas pregam o quê? Nós somos igreja verdadeira, nós temos a verdade, nós somos a última revelação de algum profeta ou algum fundador, e não há salvação se não tiver dentro dessa igreja. A salvação, ela só tem dentro daquela igreja. Mas aí, quando você questiona esse tipo de igreja, né? Por que não tem salvação nas outras igrejas? Aí eles falam, não, a gente tem salvação nas outras igrejas, porque tem os nossos nas outras igrejas. Vamos dizer, eles falam que tem algumas pessoas que estão lá na igreja que é deles, entende? Então a igreja não é, o foco da igreja não é mais Cristo. O foco da igreja é a doutrina, é o ensino exclusivo que tem naquela igreja. Entende? Mas isso é muito perigoso, irmãos. Porque o exclusivismo é só para aquele determinado grupo. Aí, se você vai contra os ensinos, contra a doutrina, quando você não concorda com esse exclusivismo ou com qualquer coisa que tenha dentro dessa igreja verdadeira, você é um apóstata, um descomulgado, vamos dizer, um inimigo declarado da igreja, você é um desassociado. E as outras pessoas que não são da denominação, perdidos, doutrinas de demônios, sinagogas de Satanás, Babilônia, enfim. Então, esse exclusivismo exclui as outras pessoas, né? Isso a gente não vê na Bíblia. A gente vê a comunhão dos cristãos. E aqui não está aqui, mas a primeira igreja foi a católica. Não, a gente não vê aqui. Na Bíblia, claro que tem histórias, né? Não vemos aqui. Vemos que Jesus ele não veio aqui para fazer igrejas, mas nos tornar igrejas. Então esse exclusivismo, ele é perigosíssimo. Porque quando você se associa, quando você sai dessa igreja, você é determinado como um apóstata. Por quê? Você não concorda com a doutrina da igreja. Porque aquela igreja ela é verdadeira e não tem salvação fora dela. Aí contradiz a salvação em Cristo. A salvação não é por Cristo ou pela igreja? Então, Deus ele não veio aqui para fazer igrejas porque ele sabia a perversidade do coração do homem. Ele sabia que se ele fundasse uma igreja, essa igreja uma hora cairia na mão disturpada de alguma pessoa maligna que faria os membros da igreja como escravos daquela doutrina.
que você tem que viver ao redor daquela doutrina. Então Jesus ele não veio para fazer igreja, mas para nos tornar igreja. Porque quando nós somos igreja, ninguém pode nos dominar, a não ser o Espírito Santo de Deus, a não ser Jesus Cristo. Então qualquer pessoa que seja perversa por fora, ela não vai conseguir dominar o templo que está dentro de mim. Entende? O único que vai governar esse templo aqui é o Espírito Santo, é Deus, e não tem ninguém que possa destruir os altares que tem dentro do meu coração, a não ser eu mesma, claro, porque tem o risco de nós mesmos nos destruir, certo? Então Jesus, Deus, ele sabia da perversidade do homem, ele sabia quem nós poderíamos nos tornar, e ele sabia que alguém poderia usar a igreja, se ele viesse para fazer um templo, usar esse templo a favor de disturbar. Porque vemos que pessoas pegam o santo e se torna profano. Vemos as pessoas querendo dominar os seus servos, dominar as ovelhas, dominar os sinceros de coração para viver completamente naquela igreja. Aí já não são mais chamados de cristãos, são chamados pela doutrina. Ele se determina através do nome daquela doutrina. Não é mais cristão. É o nome da doutrina, o nome do fundador, o nome da. Excluem a Bíblia, acrescentam coisas que não estão aqui e fazem as pessoas acreditar que aquilo ali é a verdade absoluta. Saindo. Aqueles que assistiram o vídeo que eu fiz recente, que é a Bíblia, ela é verdadeira? Ela é confiável? Irmão, se você não assistiu, assista, tá? Assista. Então, vemos que ele não veio para fazer isso. Ele não veio. Ele não veio para fazer igreja. Claro que nós precisamos, sim, congregar. É importante para nós nos unirmos no corpo de Cristo, porque não adianta a gente ser igreja dentro de casa. Não adianta a gente ser templo dentro de casa. A gente precisa ser sal e luz. A gente vemos aqui e de pregar o evangelho. Não tem até um limite certo para você pregar o evangelho. Até o fim, até a hora de que Jesus voltar, essa é a nossa missão. E de pregar o evangelho, fazer discípulos. O evangelho é o quê? A cruz, Jesus. Não é uma doutrina, não é um sei lá do quê, não. É Jesus. Renúncia dos seus pecados e ser um novo homem. Então, irmãos, toma cuidado. Se um dia se você se tombar com uma igreja dessa, ou se você estiver dentro dessa igreja, se apegue mais à palavra de Deus. Examine as escrituras, vê o que está sendo dito na palavra de Deus, porque ela é o livro mais confiável. É o livro mais verdadeiro que tem na face da terra. Então, tudo que você precisa, cristão, tudo que você precisa, tá aqui. Amém? Então, não deixa ser dominado por uma doutrina ou por uma igreja, porque você é a igreja. Você é o representante de Deus aqui na terra. Você tem uma missão, pregar o evangelho. E você é cristão, tá? Se alguém falar que você é se titular em outra denominação, toma cuidado, você é cristão. Jesus, ele deixou o seu legado. Não é uma vergonha você ser chamado cristão, tá? É um nome de honra, tá bom? Então, irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado por você ter assistido até aqui. Que Deus abençoe vocês. Claro que eu vou sempre estar fazendo aí mais vídeos quando eu conseguir e puder, tá? Eu agradeço por você estar aqui, mas examine as escrituras. Leia Atos que você vai amar, porque ela é completamente voltada à cristandade, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus ilumine a sua vida e que esse vídeo possa te ajudar, tá bom? Sempre seja guiado ao Espírito Santo. Em Efésios 1 fala que nós somos selados. O selo de Deus é o Espírito Santo. E a gente vê isso totalmente em Atos. Amém? Deus abençoe você.